Senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhores vereadores, senhores deputados, demais presentes, boa tarde a todos. Foram somente 10 palavras na tradução de inglês para português, mas que juntas formaram uma forte mensagem e que acabaram por entrar para a história de Berlim e do mundo. Senhor Gorbachev, abre este portão. Senhor Gorbachev, derruba este muro. Esta foi a frase preferida por Ronald Reagan num discurso de improviso realizado no dia 12 de junho de 1987, a quando das comemorações dos 750 anos da cidade, em cima de um palco montado sobre um muro, junto ao muro de Berlim, em frente ao interdito portão de Brandesburgo, que era também um símbolo da divisão da cidade e do país. Aquela frase, aparentemente simples, tendo em conta o momento político que se vivia na época e a quem foi dirigida, foram naquele complexo contexto um forte sinal de esperança para milhões de pessoas. Em 1987, o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, continuava dividido politicamente em bloco oriental, comunista, e bloco ocidental, democrático e livre, e vivia uma guerra fria liderada por duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. O símbolo mais marcante desta guerra e desta divisão política do mundo encontrava-se em Berlim, mais especificamente o Muro de Berlim. Na presença do chanceler alemão, do presidente da Alemanha Ocidental e do presidente da Câmara Municipal de Berlim Ocidental, às 14 horas daquele dia, o presidente americano proferiu o seguinte para os mais de 40 mil cidadãos que se espalhavam pela rua 17 de junho. Nós saudamos mudanças e abertura, pois acreditamos que a liberdade e a segurança andam juntas, que o avanço da liberdade humana só pode fortalecer a causa da paz mundial. Há um sinal que os soviéticos podem fazer que seria inconfundível, que avançaria imediatamente a causa da liberdade e da paz. Secretário-Geral Gorbachev, se busca a paz, se busca a prosperidade para a União Soviética e para a Europa Oriental, se busca a liberalização, venha aqui este portão. Sr. Gorbachev, abre este portão, Sr. Gorbachev, derruba este muro. Quando Ronald Reagan disse a Gorbachev para derrubar este muro, poucos acreditavam que um dia isso pudesse acontecer. Na verdade, naquele momento, a queda do muro de Berlim soava quase a utopia. No entanto, menos de 2 anos e meio depois deste discurso, o que naquele momento parecia impossível acabou por acontecer. A 9 de novembro de 1989, Berlim Oriental abriu as suas fronteiras. O muro de Berlim caiu e com ele o infame regime comunista não sufragado, a ação que se foi espalhando paulatinamente por todo o bloco oriental. Anteriormente, o discurso ficou intimamente ligado ao muro de Berlim. Em 1963, o então presidente dos Estados Unidos realizou uma visita histórica àquela cidade. 2 anos após a construção do muro, o seu discurso com a famosa frase "Eu sou berlinense" despertou a esperança do fim da divisão, que só veio a acontecer, contudo, ao fim de penosos 26 anos. Kennedy era um bastião de esperança. A sua visita ocorreu no 15º aniversário do início da ponte aérea, que transportou mantimentos para a cidade isolada, missão pela qual a população de Berlim se mostrava agradecida. Com o chamado bloqueio de Berlim, a União Soviética rompeu as linhas de abastecimento para o lado ocidental da cidade em 24 de junho de 1948. Com esta ação miserável, Moscou pretendia obter poder sobre a parte ocupada pelos aliados do Ocidente após a Segunda Guerra Mundial, graças à perspectiva da fome. No fundo, nada a que os comunistas não nos tenham habituado. Contudo, no mesmo dia, os aliados, liderados pelos americanos, criaram uma ponte aérea, através da qual aviões militares de várias nações abasteciam a cidade, que então teria mais de 2 milhões de habitantes. Neste famoso discurso, Kennedy destacou Berlim Ocidental como uma ilha da liberdade, cheia de força de vontade. Quem alegava que o comunismo não representava perigo ou que seria o sistema político do futuro, deveria vir a Berlim, afirmou. A liberdade possui muitas dificuldades e a democracia não é perfeita, mas nunca tivemos que construir um muro para conter os nossos cidadãos, para impedir que nos deixassem, disse então o Presidente dos Estados Unidos. Senhora Presidente, senhores deputados, a construção do muro com cerca de 45 km foi a reação da União Soviética ao êxodo em massa de cidadãos da antiga Alemanha Oriental. Estima-se que 2,8 milhões de pessoas tenham deixado a RDA rumo à Alemanha Ocidental entre 1949 e 1961, no seguimento de perseguições políticas ou pela falta de perspectivas económicas que conduziam a população invariavelmente à fome, à miséria e muitas vezes à morte, levada a cabo pela cobarde e manifestamente repugnante, mas sempre presente polícia política do regime comunista, da RDA, a Stasi.
Os anos que se seguiram à queda do muro de Berlim, os anos 90 do século passado, foram anos de verdadeira esperança em que assistimos à queda do apartheid, à independência de Timor-Leste, à consolidação da democracia em quase toda a América Latina, a vastas reformas económicas no continente asiático e com elas à saída de centenas de milhões de pessoas da miséria em que viviam. O vergonhoso muro de Berlim, onde muitas pessoas faleceram ao tentar ultrapassá-lo, era um dos símbolos mais opressivos e divisores da história moderna. Uma vergonha para toda a humanidade, menos para aqueles que, na verdade, pouco ou nada defendem a democracia, porque passados que estão 35 anos deste acontecimento, continuam saudosistas, com pensamentos bafiantes e pífios, a defenderem um regime que oprimiu e privou milhões de pessoas da liberdade e da democracia, bem como os conduziu, como já referido, à pobreza, à censura e à perseguição por delito de opinião e que muitas vezes conduziu à morte de inocentes. Senhora Presidente, senhores deputados, atento ao atual estado geopolítico do mundo, que é manifestamente perigoso, em que neste preciso dia já passaram 1000 dias da criminosa invasão do território da Ucrânia por parte da Federação Russa, recordar a queda do muro de Berlim, uma estrutura que nos deveria envergonhar a todos por ter existido, é contudo um aviso a todos os democratas, para a construção de outros muros que se perspectivam e para a opressão de povos, um pouco por todos os continentes, servindo igualmente de aviso para nos acautelarmos de quem clama pela democracia, mas que no fundo, tal como o lobo em pele de cordeiro, almeja antes de tudo, com a sua cantilena de progressismo bacoco, apelar a que outros muros de vergonha se levantem e que outros inocentes padeçam em busca da tão almejada e merecida liberdade. Assim, pelos motivos referidos, o Partido Social Democrata apresenta hoje nesta Assembleia um voto de saudação aos 35 anos da queda do muro de Berlim, porque entendemos que tal data não poderá ser esquecida, face a tudo aquilo que tal muro representou e continua a representar para todos os democratas.